Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 10 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será De Volta a Abraão. O texto que serve como base para o nosso estudo, ou os textos, porque são dois, um deles João 8,56, que diz: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. E o outro, João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando você vai olhar para aquilo que foram as declarações feitas por Jesus enquanto ele estava aqui nesse mundo, nós cobrimos algumas coisas realmente interessantes. Declarações feitas por ele que levantaram uma grande indignação por parte de algumas pessoas que ouviram. Duas declarações são essas que nós acabamos de ver. A primeira delas, ele vai olhar para os judeus que o estavam rejeitando, os líderes judaicos que o estavam rejeitando, e ele vai dizer: Abraão, o pai de vocês, viu o meu dia e se alegrou. E eles ainda vão olhar para Jesus e vão dizer: como é que Abraão pode ter visto o seu dia? Se você é um homem que tem pouco mais de 30 anos, como Abraão pode ter visto você, se nosso pai Abraão já morreu há tanto tempo? E então Jesus vai fazer a declaração: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa declaração de Jesus fez com que uma grande indignação por parte dos líderes religiosos se levantasse contra Jesus, porque ele estava fazendo referência ao fato de que Jesus é aquele que se revelou a Moisés posteriormente como o eu sou. A palavra que aparece aqui para eu sou é nada mais nada menos do que Yahweh, ou a transliteração para o português, Jeová. Ele estava estava dizendo que ele era aquele que havia aparecido a Abraão e aquele que havia aparecido também a Moisés. E a referência que ele vai fazer, com certeza absoluta, e tem um texto do nosso guia de estudos que vai corroborar exatamente isso, já vamos lê-lo, um texto de Ellen White, onde ela vai mencionar que quando Jesus falou a respeito disso, ele estava olhando lá para trás, para aquele momento quando Abraão é desafiado a entregar o seu filho em sacrifício. Deus vai aparecer para Abraão, vai mencionar que essa entrega, essa doação lhe era necessária, e Abraão ele questiona o Senhor, mas não recebe nenhum tipo de informação. A única informação que ele recebeu foi: pega o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e leva até um monte que eu te mostrarei, e lá você vai sacrificá-lo, até o Monte Moriá. Abraão caminhou 3 dias juntamente com Isaque e mais alguns servos, e quando chegaram ao pé do monte, ele viu a nuvem da presença de Deus. E aquela era a confirmação para ele de que realmente essa era a vontade do Senhor. Ele tirou a lenha de cima da montaria, colocou sobre Isaque, e ele levava o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam um morro acima, Isaque vai olhar para o seu pai e vai dizer: pai, aqui está a lenha e também o fogo, mas onde está o sacrifício? E então Abraão vai responder: o Senhor proverá para si o sacrifício. E eles agora continuam subindo. Quando chegam lá em cima, é muito interessante a descrição que Flávio Josefo vai fazer desse momento. O historiador judeu, ele vai mencionar que Isaque já era um indivíduo com mais de 20 anos naquela altura. E era um indivíduo muito forte. Quando Isaque ouviu dos lábios do pai a ordem que tinha recebido da parte do Senhor, Isaque vai perguntar ao pai: pai, o senhor tem certeza que essa foi a vontade de Deus? Abraão diz: filho, eu tenho. E começou a mencionar que ele conhecia a voz de Deus e, ao mesmo tempo, que a própria nuvem sobre o monte era uma indicação de que essa era a vontade do Senhor. Isaque se colocou nas mãos do pai e disse: pai, se essa é a vontade de Deus, não tem o que discutir. Abraão amarra as mãos e os pés de Isaque, Isaque deita sobre a lenha, Abraão pega o cutelo, levanta o cutelo com grande força, pronto para poder desferir o golpe fatal, e ele desfere o golpe, mas antes que o cutelo pudesse chegar até o seu filho, o Senhor Deus fala desde a nuvem e vai dizer a ele: Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que você me ama. E não me negou o seu único filho.
E ali, naquele contexto, o Senhor Deus revelou a ele que um dia o seu filho Cristo Jesus seria dado, mas nenhuma voz do céu o salvaria. Ellen White vai confirmar essas mesmas palavras no livro Patriarcas e Profetas, nas páginas 121 e 122, dizendo o seguinte: por símbolos e promessas, Deus pronunciou o evangelho a Abraão. E a fé do patriarca se fixou no Redentor que viria. Cristo disse aos judeus: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. O carneiro oferecido no lugar de Isaque representava o Filho de Deus, que seria sacrificado no seu lugar. Quando o ser humano foi condenado à morte pela transgressão da lei, o pai, olhando para o filho, disse ao pecador: viva, pois encontrei resgate para a sua vida. Abraão teve um conhecimento mais claro da vontade de Deus, é isso que Ellen White está mencionando também, por ocasião desse momento em que ele colocou o seu filho sobre o sacrifício. Quando um carneiro foi encontrado, Isaque não morreu, mas o carneiro morreu no lugar dele. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu em favor da humanidade. E o que Cristo estava dizendo é que Abraão, naquele contexto, entendeu, viu esse dia e se alegrou. Abraão muito provavelmente deve ter tido uma visão, creio eu, uma visão desse tempo, do tempo do aparecimento de Jesus, do tempo em que Jesus Cristo acabaria morrendo na cruz do Calvário. E ali ele teve a oportunidade de poder conhecer ou compreender um pouco melhor o tamanho da doação que o céu daria à terra em lugar do ser humano pecador. Nessa perspectiva, o testemunho de Abraão ainda antecede ao testemunho de todas as pessoas que estiveram com Jesus. E essas pessoas que testemunharam a respeito de Cristo Jesus, que vimos na lição de ontem, eles o fizeram, mas antes deles, outras pessoas também já haviam dado testemunho de Cristo, mesmo antes que ele aparecesse. Um deles, o próprio Abraão. A grande pergunta que hoje não quer calar é: e você? Você tem estado disposto também a colocar a sua vida nas mãos do Senhor e a testemunhar de quem Ele é e o que Ele quer fazer na minha vida e na sua? Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e por sabermos que o Senhor nos ama. Ajuda-nos a podermos experimentar a tua misericórdia, o Teu amor e, ao mesmo tempo, movidos por esse amor, testemunharmos também de Ti. Ajuda-nos também, Pai, ouvindo os clamores que nesse momento sobem, das orações feitas pelos meus irmãos que comigo clamam. Responde de acordo com a Tua vontade, pois oramos por Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?